E aí, pessoal, tudo bem? Hoje é o primeiro da sequência de vários vídeos nossos, né? Desse mês aí que a gente está sem aula, então eu vou aproveitar para fazer vídeo. Começando com sociologia, né? Aproveitar para retomar os conteúdos do portfólio, então para quem está fazendo o portfólio, para quem teve algum problema, então é mais para ajudar nesse quesito. Então a gente vai começar pelo começo, que é sobre o Estado brasileiro, então como que é organizado o Estado brasileiro, e a gente vai entrar em vários conceitos também, né, que a gente vai definir aqui e que a gente vai acabar retomando em próximos vídeos, né? Os slides foram a Nicole que fez. Bom, o que é política, né? Política, né, qualquer aqui é um dos três temas que não se discute. Então, futebol, política, religião, né? Qualquer que BBB talvez é uma coisa que não está muito legal de se discutir também, né? Principalmente no Twitter. Bom, o que que é política, definindo assim mais formalmente? É a arte de governar. Governar. Está associada ao Estado. Quais são suas funções, poderes e afins. É parte de observação de várias áreas, de alguma forma. História, direito, filosofia, geografia e, obviamente, sociologia. Então, a gente vai entrar mais no aspecto sociológico, né? Tentar entender como é a organização da sociedade, né? Em relação à política. Bom, a gente definiu aqui política, né? A arte de governar, e a gente vai para a política no Brasil, né? Qual que é a organização brasileira? O Brasil é um país democrático, de jure, desde 1988, né? O ano que foi elaborada a atual Constituição Federal, que é a ordem máxima do país. Então, a Constituição é um conjunto de leis, né, que devem ser obedecidas. São leis pétreas, ou seja, significam que são leis que não podem ser alteradas e que qualquer lei que posterior, né, que infrinja, ou seja, que vai contra o que está na Constituição, ela não pode ser aceita. Ela é inconstitucional. Então, as leis todas que são feitas desde que foi promulgada a Constituição, todas têm que respeitar a Constituição, não importa. Se ela não respeita, ela é inconstitucional, então ela não pode ser aprovada. Não vou entrar aqui em quem criou a ideia de Constituição, né? A gente vai entrar isso no debate sobre absolutismo e liberalismo, principalmente. O Brasil, né, como previsto na Constituição, ele adota uma divisão dos poderes, né? O Brasil, né, seguindo um modelo ocidental de democracia, que a gente pode ver, né, exemplificar esse modelo ocidental de democracia, né, pela divisão dos poderes, que segue a lógica proposta por Montesquieu, que é um francês, que ele propôs que o Estado ele fosse dividido em três, né? Em executivo, legislativo e judiciário. Cada um dos poderes ele vai supervisionar um ou outro. Então, o executivo cuida do legislativo e judiciário. O legislativo, executivo e do judiciário. E o judiciário do legislativo e executivo. E assim, eles vão ficar cuidando para que ninguém tenha muito poder, para que eles fiquem equilibrados. Então, para que mantenha uma democracia, não tenham, por exemplo, uma ditadura em que o poder executivo ele controla completamente tudo. Então, a gente sempre tenta manter um equilíbrio desses três poderes. Os três poderes, as funções de cada um deles, é bem sugestiva pelo nome, né? O executivo, ele executa, não pessoas, né? Mas a lei. Ou seja, ele vai praticar políticas públicas aplicando as leis existentes que possam garantir o melhor para a população. Então, a ideia é que o executivo vai pegar as leis que existem e aplicar elas na vida real, fazer com que as leis aconteçam, que elas saiam do papel, literalmente, né? O poder legislativo, ele vai legislar, ou seja, é, ele vai criar, modificar, né, alterar, tirar, mudar as leis, basicamente. Ele vai criar, alterar essas coisinhas, ele vai trabalhar com as leis. Ah, então, a função do legislativo é essa, criar leis. É igual a gente está no nosso projeto de lei. E então ele coloca no papel. Né? O executivo, se ele tira do papel, alguém teve que colocar. E é o legislativo que coloca.
O Poder Judiciário, ele observa se as leis estão sendo seguidas, tanto pelos outros poderes, quanto pelo restante da população. Então, vamos supor, tem uma lei lá que diz que você não pode, é proibido, matar o amiguinho, né? Pô, não pode matar o amiguinho. Aí você vai lá e mata o amiguinho. O que que vai acontecer? O judiciário vai ver, ó, essa pessoa aqui, ela não está seguindo as leis. Então a gente vai aplicar uma punição que é prevista na lei. Então o judiciário vai analisar ó, cada caso e vai dizer, ó, você infringiu, eu acho, a lei aqui, ó, se infringiu essa lei aqui. E daí, como está previsto isso aqui, você vai sofrer essa punição. É isso que o judiciário faz. Ele cuida para que as pessoas sigam as leis, né? Porque não adianta nada você ter uma lei e ninguém obedece a ela. Não faria sentido. Ah, bom, depois que a gente falou da divisão dos poderes, a gente vai fazer a divisão política do Brasil. A divisão política, ela a gente chama assim porque é uma divisão arbitrária, né? Tipo, por que que a fronteira do Paraná com São Paulo é daquele jeito? Foi decidido, é uma decisão política para ser daquele jeito, né, de organização do Estado. Ah, e o Brasil tem, por ter uma larga extensão, né, por, por ser grande, basicamente, ele vai ter vários estados. Então ele adota um sistema de federação de estados. E, bom, a gente não é o único a adotar isso, né? Sistema federativo. A gente vai ter outros países, como os Estados Unidos, né? O nome é um pouco sugestivo de que é uma união de estados, né? Ah, então, eu estou mencionando isso agora porque é fundamental para a gente entender sobre o sistema político brasileiro. Por quê? Porque o Brasil ele adota esse sistema de divisão de estados e cada estado vai ter municípios. Então a gente tem vários níveis, né, de representação. A gente vai ter o nível municipal, estadual e federal. E em cada nível a gente vai ter representantes. Então vai ter representantes no municipal, no estadual e no federal. Que a gente vai ver agora os nomezinhos, né? No federal, a gente tem representando o executivo o presidente. E o presidente, para auxiliar ele, ele vai escolher ministros, né? Então, que a gente vai abordar daqui a pouco. A nível federal, o legislativo ele tem o Congresso. E o Congresso, por sua vez, ele é dividido. Ele tem o Senado, que é composto por senadores, e a Câmara dos Deputados, que é composta por deputados federais. E o judiciário, a gente vai ter a Justiça Federal Comum e especializada, então os Ministérios do Trabalho, Ministério do Militar, Ministério, perdão, Tribunal Militar, Tribunal do Trabalho, e a gente vai ter, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal, que ele vai cuidar de todo mundo. Todo mundo vai ter que obedecer ele. Ele é o cara mais acima, assim, para obedecer. E a gente tem, por exemplo, o TSE, né, que é o Tribunal Superior Eleitoral, que ele cuida das eleições, basicamente. A nível estadual, a gente tem o governador, né, o nosso grande governador Ratinho Júnior, que nome fantástico. A gente tem a Assembleia Legislativa, que vão ficar os deputados estaduais, e a gente tem os tribunais estaduais no judiciário. Já a nível municipal, né, a gente tem os prefeitos. Eu não sei quem que é o prefeito de Foz, eu acho que eu não sei se é o Chico Brasileiro, eu não, assim, eu sei de Santa Terezinha, né, que é o Cláudio Berratti, que esse é o prefeito da minha cidade, né. Porque, né, eu sou especial, então ele tem um prefeito diferente. A Câmara dos Vereadores vai ser composta pelos vereadores, então eles vão cuidar de assuntos do município, né, vão fazer leis para o município, e a gente tem as varas regionais no judiciário, então eles vão cuidar de uma região, cuidar se a região, por exemplo, a região aqui do oeste do Paraná, né, Foz, Santa Terezinha, São Miguel, aqui vai ter uma vara que vai cuidar disso. Bom, agora a gente vai entrar nos cargos de nível federal, porque quando a gente entra para, por exemplo, governador, prefeito, é a mesma coisa, só vai mudar a esfera. Ou seja, o que o presidente faz, o governador também pode fazer, só que no estado só, né? Obviamente. E o prefeito, a mesma coisa, só que no município. Bom,
No Brasil, o presidente ele agrega alguns poderes além da mais básica prevista no executivo. Ou seja, o presidente ele não vai ser só tipo responsável por aplicar as leis. Ele também pode vetar leis, ou seja, ele pode dizer assim, não, eu não vou querer essa lei, eu não vou aceitar essa. Fazer decretos que, por exemplo, quando tem uma lei, o decreto ele tem a função de regulamentar aquela lei. Então, detalhar como que ela vai funcionar, né? É mais regulamenta. E ele pode criar ministérios. Os ministérios, eles vão ser compostos por ministros, né? Que nem tá ali embaixo, que eles ficam responsáveis pelos setores considerados mais importantes da sociedade, como saúde, educação, entre outros. Então, assim, o presidente não vai conseguir governar sozinho, né? Tem uns que realmente, de jeito nenhum, consegue governar sozinho, né? Nem com ajuda. Mas geralmente ele vai ter alguém para vai ter várias pessoas que vão ajudar e que são especializadas. Então, por exemplo, no Ministério da Saúde, que está aparecendo muito agora, é o Mandetta. Eu acho que é Mandetta. Eu não sei direito. Mas ele é o responsável pela saúde. Então ele vai cuidar ali, por exemplo, como que vai ser a distribuição de testes, por exemplo, do coronavírus. Ele vai fazer a compra desses testes, né? Tudo que vai ser relacionado com saúde, de implementação das leis, de garantia de segurança lá, tudo que é previsto nas leis relacionado à saúde é responsabilidade do Ministério da Saúde, né? O presidente pode interferir? Pode, mas ele não tem necessidade, porque geralmente vai ser alguém aliado dele, né? Vai ser alguém que entenda ele. O Ministério da Economia tem o Paulo Guedes, essas pessoas aí, o Moro, o Ministério da Justiça, e é só isso que as pessoas lembram, porque o resto. E como é que é feita a eleição para presidente? É num sistema majoritário. Ou seja, quem ganhar mais votos levou, né? Se a gente tiver uma pessoa com 50% mais um dos votos válidos de uma eleição, ela é eleita. Então é o caso do Brasil agora, né? Como foi todos os anos, desde 1990, se não me engano, né? Que foi a primeira eleição. Ou foi em 1989, não vou lembrar, né? Que foi eleito o Collor. Bom, passando dos presidentes, a gente vai para os senadores. A responsabilidade deles é basicamente representar os estados dentro da elaboração de leis, garantindo orçamentos e que projetos de leis sejam passados para seus respectivos. Ou seja, eles vão sempre estar representando o estado, né? Que nem os representantes do Paraná. A gente tem 3 senadores que representam o Paraná. O que que eles fazem, basicamente? Eles vão lá, sempre tem aprovação do orçamento. Então, quanto dinheiro vai para cada estado? O senador do Paraná ele vai falar, ó, aumenta aqui para o Paraná, faz tanto para o Paraná precisa de tanto. Ah, ó, essas leis aqui para ajudar o Paraná, tudo pensando no estado. E a eleição deles funciona um pouquinho diferente do presidente. Cada estado vai ter 3 senadores. Só que eles são eleitos de 6 em 6 anos. Só que não é eleito os 3 por vez, é eleito 2, para que não troque completamente a bancada, né? Não troque os 3 de uma vez e as políticas feitas para o Estado não sejam alteradas assim do nada. É para manter uma coesão, vamos dizer, para o Senado, para as políticas para o Estado se manterem mais ou menos iguais, né? Para não correr risco de aparecer um louco sozinho lá e falar assim, não, o Paraná não precisa de dinheiro e pronto, quebrou o Paraná. É importante isso, né? Essa é a ideia, pelo menos. E eles são eleitos também no sistema majoritário. Então, vai ter cada 6 anos, né? Eles saem, mas as eleições são de 4 em 4 anos. Então, em uma eleição é eleito dois, em outra eleição é eleito um, daí dois, um, dois, um, dois. E quando tem dois, os dois mais votados. Quando tem um, é o mais votado eleito. Basicamente isso, bem simples, né? E E a gente vai ter o Senado, né? Os senadores vão compor o Senado e eles vão ter um presidente do Senado, né? Que vai ser, eu não sei quem que é atualmente, mas ele vai ser quem vai definir as pautas que vão ser discutidas pelo Senado. Basicamente isso.
Deputados federais, ah, cabe a eles elaborar leis. Então, deputado federal, ele faz muita coisa. Ele elabora as leis, ele propõe orçamento, ele começa processos, como de impeachment ou uma CPI de investigação. E então eles têm bastante poder, né? O deputado federal no Brasil é muito poderoso, né? Então a gente tem várias coisinhas aqui interessantes sobre deputados federais. Só que uma coisa mais interessante ainda é que a gente não elege diretamente o deputado federal. O que acontece? Não direto, assim, a gente não vota no cara, a gente vota no cara. Eu falei tudo, calma, esquece isso. Ó, eles são eleitos de forma proporcional, não de forma majoritária. Então não é o deputado com mais votos que vai ser eleito, vai ser o partido com mais votos. E daí os deputados daquele partido que receberem mais votos vai ser eleito, né? Que nem a gente viu do cálculo do coeficiente eleitoral. Eu não entrei aqui porque eu não vou ficar com matemática aqui, não. Só mostrando que a gente vota na pessoa, mas o voto vai para o partido. Então, que nem o professor falou, o defeito Tiririca, né? O Tiririca levou um monte de gente nas costas, porque ele ganhou 1 milhão de votos. E daí o cara com 5 mil vai eleito também, porque o partido teve muito voto. Então, acaba criando essa bizarrice. Da mesma forma ah, que o Senado possui um presidente, os deputados também o têm, né? E no caso, ele é chamado de presidente da Câmara, pois o lugar que eles trabalham é na Câmara dos Deputados. E o atual presidente da Câmara é o Rodrigo Maia, né? O botafoguense. A única coisa que eu consigo lembrar que ele é botafoguense. Ah, É isso, né? Colocando um pouquinho de futebol aqui, né? Coitado do Rodrigo Maia, torcer pro Botafogo é complicado, mas a gente respeita. Eu sei que não tem problema falar mal do Botafogo, porque ninguém torce pro Botafogo. Então, é isso, né? Eu espero que eu não vou ser processado, né? Não tem, né? Coitado, os idosos já estão preocupados com o coronavírus. Bom, indo para o Supremo Tribunal Federal, né, que eu falei lá atrás, ele é o guardião da Constituição. Então, o que que ele vai ficar fazendo? Ele vai averiguar se algum dos outros poderes, então o executivo e o legislativo, está infringindo a Constituição. Ele é composto por ministros. A gente chama de ministros, né? Os ministros do STF. Mas eles são juízes. Então, eles ah, são pessoas formadas em direito. E eles são escolhidos pelo presidente, né? E devem ser sabatinados pela Câmara dos Deputados. Então, o presidente vai falar assim: olha, esse cara aqui, esse juiz aqui, eu quero que ele seja ministro do STF. Aí vamos lá. Ele vai passar lá na Câmara dos Deputados e ele vai ter que mostrar conhecimento sobre a Constituição brasileira, né, sobre as leis em geral. Então ele vai ter que mostrar domínio sobre isso. Ninguém nunca foi reprovado nisso porque, né, geralmente são juízes, que têm um bom conhecimento nessa questão de direito. Então, a gente tem uns caras lá no topo, assim, os caras do terninho, esses caras assim. É, o Toffoli, né? É o único ministro do STF que eu consigo lembrar agora. Se não me engano, são 11 ou 13. Pelo que eu me lembro, geralmente são números ímpares para dar uma maioria, né? Para não, não ficar em cima do muro. A gente tem o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, que ele geralmente, né? A gente quase nunca lembra dele, só de 2 em 2 anos, né? Que é quando tem eleição. E ele cuida das eleições, né? Para ver se ninguém está fraudando voto, se está tudo fazendo os conformes, né? Então esse é o TSE. A gente tem o TRE, que é o Tribunal Regional Eleitoral. Ele está tipo abaixo do TSE. Ele vai cuidar das regiões. E a gente tem um carinha que não é nenhum dos três poderes. Ele não é do judiciário, não é do executivo e nem do legislativo. Mas ele é importantíssimo, que é o MPF, que é o Ministério Público Federal. Ah, ele é responsável por padronizar a aplicação das leis. Então, ó, como que vai ser aplicado em todo o Brasil as leis? E ele cuida do STF. Então, tipo assim, o STF ele cuida do executivo e do legislativo. O MPF
vai ver se o STF não está fazendo bananada, vamos assim dizer. Ele vai ser assim, o cara que cuida do cara é o cara que cuida dos outros. Basicamente isso. É tipo, sei lá, uma mãe de uma mãe, né? É a avó também pode ser chamada assim, que cuida da pessoa que cuida dos outros. E ele não faz parte de nenhum dos três poderes justamente para não pesar a balança. Ele vai cuidar dos três, não estão nem aí. Então ele é para ser mais imparcial. Bom, não bastando os três poderes e o MPF, a gente ainda tem alguns membros da sociedade e fatores que vão influenciar esses poderes, tanto para a finalidade qual as leis devem ser criadas, quanto que deve ser o orçamento, no que vai ser direcionado o orçamento, qual que vai ser as pautas do governo, tudo isso esses membros e fatores da sociedade vão influenciar. E eu acabei pegando os principais, né? Porque tem muitos. E que eu lembro da aula também. A gente tem a população, porque, bom, né, a gente, assim, é quem elege o presidente, os deputados, senadores, governadores, prefeito, vereador. Todos esses caras do poder executivo e legislativo é a gente que escolhe. Então, a gente não tem desculpa. Ah, nossa, esse presidente aqui, ele é muito ruim. A gente que escolheu, primeiramente, né? Assim, claro, aí a gente tem essa vantagem, porque como a gente escolheu, e o presidente, por exemplo, vamos supor, presidente muito ruim. Eu não consigo pensar em nenhum exemplo de um presidente muito ruim. Mas vamos pensar, um presidente horrível, que não faz nada certo. O que que a população pode fazer? Ela pode pressionar, por exemplo, o poder legislativo, para que ele comece um processo de impeachment para tirar aquele presidente. E por que que o legislativo vai obedecer à população? Porque a gente escolhe eles, né? Então, ixi, caramba, não vou obedecer à população. Chega na próxima eleição, eles correm muito risco de não serem eleitos. Então, a gente pode fazer essa pressão política. A gente, como população, a gente tem esse poder de pressionar presidente, pressionar deputado, pressionar senador. E processos de impeachment, por exemplo, que é o ápice da, vamos assim dizer, da demonstração do poder da população, é Fernando Collor e Dilma. E a gente tem, tipo, 25 anos de democracia e a gente já teve dois processos de impeachment. Então, assim, o Brasil é muito comum isso daí, da população participar e pressionar um legislativo a começar um processo de impeachment, por exemplo, né? E a gente reelege os caras, a gente decide essa parte. Bom, a religião. E aqui é um ponto muito perigoso, mas a religião é uma coisa que influencia muito dentro da política. Não é legal. Sim, a gente analisando de uma maneira, vamos assim dizer, democrática, né, para uma democracia plena, a religião não é legal influenciar muito na política. Mas é inevitável que ela influencie. Porque a gente tem, por exemplo, o maior. Eu não tenho certeza se o PSL é o maior partido da Câmara, mas pelo menos ali é um dos três maiores. Ele vai. Muito das pautas dele tá relacionado com a religião. Não é por nada que a gente tem a bancada da Bíblia na, na Câmara, né? Que são pessoas que vão ser eleitas justamente com a campanha de defender princípios cristãos, porque a gente tem uma maioria no Brasil de cristãos. Então, isso vai influenciar, em certa forma, dentro da política, porque vai influenciar em quem é eleito, o que essas pessoas eleitas vão querer fazer. A gente tem grandes empresas e empresários. Eles, muitas vezes, quase sempre, eles financiam as campanhas dos políticos. Só que eles não financiam de graça, né? Então, por que que eles financiam políticos? Porque eles acreditam nos ideais dos políticos e acreditam numa pátria mais unida? Não, não tem nada disso. É porque eles vão querer troca de favores. É uma coisa muito comum para garantia de licitações, né? Para obras. Por exemplo, uma tal de empresa, não sei se vocês já viram,
O Odebrecht, ela é muito comum, assim, agora diminuiu bastante, né? Mas a Odebrecht é um exemplo muito claro de empresas influenciando na política. Ela financiava a campanha de todos os políticos, basicamente, de todos os partidos, para que, quando o cara fosse eleito, ele fosse lá e passasse leis, por exemplo, garantindo licitações. Então, eles definem qual empresa vai fazer a obra pública meio que, né, de uma maneira ilícita. Isso é muito comum. Então, as empresas influenciam muito. A gente tem a família, que vai estar muito associado, às vezes, com o fator da religião, que é uma questão mais conservadora. Vai influenciar diretamente nas eleições, porque vai pensar num caráter mais conservador. As famílias, quando a gente pensa, tipo, esse cara é um deputado da família, é um cara mais conservador, é um cara que vai representar um pensamento mais comum para dentro de uma família, né? De qual é a concepção de uma família, esses aspectos, né? E dentro do ambiente familiar, a influência que, por exemplo, um pai, para dizer, ó, vota nesse cara aqui e tal, é uma coisa que é comum. Bom, tudo isso está atrelado, então, religião, família, investimento de empresário, a população, os três poderes, tudo isso vai estar atrelado. Então, no primeiro plano, a gente tem os três poderes, que devem andar em conjunto, sempre um supervisionando o outro. E caso um tentar andar para um lado diferente dos outros, ele meio que vai ser segurado, impedido de tentar se beneficiar unicamente de uma forma que ele concentre poderes para si. Então vamos supor, o executivo, né, é o mais fácil de dar exemplo. O executivo ele fala, ó, tá, agora eu não preciso do legislativo aprovar as leis. Eu passo aqui, tá aprovado. Não pode, né? O legislativo vai falar não e pronto. Não vai acontecer isso. E no segundo plano estão os fatores e membros da sociedade que influenciam fortemente esse primeiro plano, definindo quem são as pessoas que estão nesses três poderes e influenciando quais as atitudes eles tomarão. Assim, para que a política e uma sociedade funcione, todos devem estar em sintonia e pensar não exclusivamente em si, mas em toda a sociedade, né? É claro, é ideal, essa coisa não acontece, a gente tem muita questão egoísta de pensamento próprio, mas numa sociedade, né, num mundo legal, seria isso, né? Se todos os membros da sociedade trabalharem em conjunto, a gente vai ter uma organização política funcionando bem. É isso? Acabou o slide. É isso, então. Não sei quanto tempo deu. Deve ter dado vários. Mas obrigado por assistir, obrigado por chegar aqui e até os próximos vídeos.